O erro invisível que abre portas. E a maioria das pessoas está cometendo todo dia. Se sua vida espiritual parece confusa, pesada ou travada, talvez não seja um ataque direto. Talvez seja um erro invisível que você está cometendo todos os dias. E quando eu revelar qual é esse erro, muitas pessoas vão entender por que tudo virou caos. Mas antes de te dizer o que é, preciso que você entenda algo. A maioria das pessoas pensa que guerra espiritual é barulhenta. Elas pensam que é dramática. Elas pensam que é óbvia. Possessão, manifestação, opressão clara. E quando não veem essas coisas, assumem que estão bem. Assumem que a batalha não está acontecendo. Mas esse é o erro. Porque os ataques mais eficazes são aqueles que você não percebe. Aqueles que parecem normais. Aqueles que você descarta como estresse ou cansaço, ou apenas vida. Esses são os ataques que abrem portas. E uma vez que a porta está aberta, ela não se fecha sozinha. Não estou aqui para te assustar, estou aqui para te alertar, porque eu vi como isso funciona do outro lado. Eu costumava fazer parte de um mundo que contava com as pessoas permanecendo cegas para as pequenas coisas. Não as coisas dramáticas, as pequenas coisas. As coisas que você ignora porque parecem inofensivas. As coisas que você descarta porque ainda não parecem urgentes. E é exatamente aí que a porta se abre. Você vê, o inimigo não precisa anunciar sua presença. Ele não precisa que você saiba que ele está lá. Ele só precisa que você pare de prestar atenção. Ele precisa que você esteja distraído. Ele precisa que você esteja cansado. Ele precisa que você seja reativo em vez de vigilante. E no momento em que você aceita que a vida espiritual pode funcionar no automático, no momento em que você acredita que pode seguir sem vigiar, sem discernir, sem intencionalidade, é quando tudo se torna acessível para ele. Deixe-me ser muito claro sobre algo. Esta mensagem não é sobre medo, é sobre consciência. Porque consciência muda tudo, vigilância protege. E o que estou prestes a compartilhar com você não é teoria. É padrão, é o que eu vi acontecer milhares de vezes. E é o que estou vendo acontecer nos comentários do último vídeo. Milhares de pessoas escrevendo as mesmas coisas, sentindo o mesmo peso, experimentando a mesma confusão, descrevendo a mesma resistência. E a maioria delas nem percebeu que estavam descrevendo exatamente a mesma porta espiritual sendo empurrada em suas vidas. Elas pensaram que estavam sozinhas, elas pensaram que era só com elas. Elas pensaram que talvez estivessem fazendo algo errado, ou talvez Deus tivesse se afastado, mas não foi Deus. Foi um padrão previsível, repetível, que o inimigo usa em todos que param de vigiar. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a ver o que ninguém mais está falando, inscreva-se agora. Isso protege mais pessoas, porque o algoritmo não favorece esta mensagem. Ele favorece o que é confortável. E isso não é confortável. Isso é necessário. Este é o tipo de alerta que fica enterrado sob entretenimento e motivação e conteúdo que faz você se sentir bem. Mas se você ainda está aqui, é porque algo em você sabe que precisa ouvir isso. Então se inscreva. Compartilhe isso. Deixe outras pessoas encontrarem antes de ignorarem mais um sinal. Quero ler alguns dos comentários do último vídeo. Não para destacar indivíduos, mas porque quando você vê o padrão, você entenderá com o que estamos lidando. Uma pessoa escreveu: "Tentei orar esta manhã e senti resistência física, como se algo estivesse pressionando contra meu peito. Achei que estava tendo um ataque de pânico." Outra disse: "Toda vez que abro minha Bíblia, fico distraído em segundos. Minha mente fica completamente em branco. Não consigo me concentrar por mais que tente." Alguém mais escreveu: "Tenho tido o mesmo sonho há 3 semanas. Uma porta na minha casa que não fecha. Não importa quantas vezes eu a empurre, ela volta a abrir. Acordo exausto todas as vezes." Outra pessoa disse: "Sinto um peso quando tento adorar. Não é tristeza. Não é convicção. Apenas peso. Como se algo estivesse sentado no meu peito e eu não consigo levantar minhas mãos." Alguém escreveu: "Sou crente há 15 anos e nunca me senti tão confuso. Sei o que devo fazer, mas não consigo fazê-lo. É como se houvesse uma névoa sobre tudo. E então ignorei as pequenas coisas por meses. As distrações, os atrasos, os pensamentos aleatórios durante a oração. Disse a mim mesmo que era apenas a vida. E então tudo desmoronou. Meu casamento, meu trabalho, minha saúde, e eu não vi chegando. Mas aqui está o que mais me chamou a atenção.
Centenas de pessoas escreveram exatamente a mesma frase. Eu sou livre. Apenas isso. De novo e de novo. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você vê o que está acontecendo? Isso não é coincidência. Isso é resposta coletiva. Isso são pessoas reconhecendo algo que não conseguiam nomear antes. Esse é o som de pessoas acordando para uma porta que não sabiam que estava aberta. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Ataque espiritual raramente se anuncia. Não começa com algo óbvio. Não começa com drama. Começa com distração, com atraso, com um peso que você não consegue explicar, com confusão que parece estresse, com resistência que parece preguiça, com pensamentos que parecem aleatórios, mas aparecem no exato momento em que você está tentando orar. E você normaliza isso. Você diz: estou apenas cansado, estou apenas ocupado, estou apenas passando por uma fase. Isso é normal, todo mundo se sente assim às vezes. E enquanto você está normalizando, enquanto está descartando, enquanto está se convencendo de que não é espiritual, a porta se abre mais. Porque o inimigo não precisa que você concorde com ele. Ele não precisa que você se junte a ele. Ele só precisa que você ignore os sinais. Ele só precisa que você permaneça dormindo. E você fará isso sozinho se ele puder convencê-lo de que o que você está experimentando é normal. Uma mulher escreveu: achei que era apenas estresse do trabalho. Mas então percebi que não orava com clareza há 2 meses. Toda vez que tentava, meus pensamentos se dispersavam. Começava a orar e em 30 segundos estava pensando em compras, ou e-mails, ou algo que esqueci de fazer. E eu simplesmente aceitei. Pensei: bem, estou distraída. Tentarei de novo amanhã, mas amanhã era o mesmo. E no dia seguinte. E no próximo. Até que parei de tentar completamente porque parecia inútil. Outra pessoa disse: ignorei os sonhos porque não queria parecer louca. Não queria ser aquela pessoa que espiritualiza tudo. Então disse a mim mesma que era apenas meu subconsciente processando estresse, mas os sonhos continuaram vindo. E agora, entendo que eram avisos. Deus estava tentando chamar minha atenção e eu o dispensei porque tinha medo de parecer tola. Alguém mais disse: sentia um peso toda vez que abria a Bíblia, então parei de abrir. Convenci-me de que voltaria quando me sentisse mais forte, quando tivesse mais energia, quando estivesse em um lugar melhor mentalmente. Mas nunca me senti mais forte. O peso apenas ficou mais pesado, e quanto mais tempo eu esperava, mais difícil ficava voltar. Até que um dia percebi que não lia as escrituras há 6 meses, e nem sabia como isso aconteceu. Você vê o padrão? Não é sobre força. Não é sobre falha. É sobre ignorar o primeiro sinal. O pequeno sinal. O sinal que ainda não parece urgente. O sinal que você pode racionalizar se tentar com força suficiente. Deixe-me te dizer qual é realmente o erro invisível. É viver sua vida espiritual no automático. É tratar seu relacionamento com Deus como uma rotina em vez de um relacionamento. É orar porque está na sua agenda em vez de porque você está consciente da batalha. É adorar porque é domingo em vez de porque você está conscientemente engajado com a presença de Deus. É ler as escrituras por obrigação em vez de expectativa. É reagir apenas quando o caos aparece, em vez de se posicionar antes do ataque. É tratar a vigilância espiritual como se fosse opcional, como se fosse algo que você liga quando as coisas ficam ruins e desliga quando as coisas parecem calmas. Mas aqui está a verdade. O caos não começa quando tudo desmorona. Ele começa quando você ignora o primeiro aviso, a primeira distração, o primeiro peso, o primeiro atraso, a primeira confusão. A primeira resistência é quando a porta se abre, e se você não a fechar então, ela não se fecha sozinha. Ela se abre mais, lentamente, silenciosamente, até que um dia você acorda e percebe que esteve sob ataque por meses e nem viu. Você achou que era estresse, você achou que era uma fase ruim, você achou que era apenas a vida. Mas não era. Era um padrão. E você perdeu porque estava vivendo no automático. O erro invisível é ignorar pequenos sinais espirituais antes que se tornem padrões. É descartar o aviso porque ainda não parece dramático o suficiente para importar. É escolher conforto sobre vigilância, rotina sobre consciência, reação sobre posicionamento. E o inimigo conta com isso. Ele conta com você estar ocupado demais para notar, cansado demais para responder.
condicionado demais ao normal para reconhecer quando o normal se torna perigoso. Porque uma vez que você aceita o automático espiritual como normal, você para de vigiar. E quando você para de vigiar, a porta se abre. E quando a porta se abre, ele não precisa mais de permissão, ele simplesmente entra. Se você já sentiu que algo estava tentando impedi-lo de orar, inscreva-se agora. Este não é conteúdo comum. Este é o tipo de mensagem que não aparece por acidente. E se você ainda está aqui, é porque algo em você reconhece que isso é verdade. Algo em você sabe que tem ignorado os sinais. E esse reconhecimento, essa consciência, é o começo de fechar a porta. Deixe-me explicar como o ataque realmente funciona. Porque uma vez que você entende a mecânica, você para de ser uma vítima e começa a ser vigilante. O inimigo não precisa te destruir de uma vez. Ele não precisa de um momento dramático. Ele só precisa te distrair tempo suficiente para que você pare de prestar atenção. Ele precisa que você descarte as pequenas coisas. O pensamento aleatório durante a adoração que puxa seu foco para longe de Deus. A exaustão repentina que aparece no momento em que você se senta para orar. A confusão que nubla sua mente quando você tenta ler as Escrituras. O atraso que você sente quando sente convicção para obedecer algo. A resistência que surge quando você tenta entrar no que Deus está te chamando para fazer. Você acha que essas coisas são normais. Você acha que são apenas parte da vida. Você acha que todo mundo experimenta distração, e exaustão, e confusão, e atraso. E você está certo. Todo mundo experimenta. Mas nem todo mundo experimenta nos exatos mesmos momentos, nos exatos mesmos padrões. E essa é a diferença. Quando a distração aparece toda vez que você tenta orar, isso não é aleatório. Quando a exaustão atinge toda vez que você abre sua Bíblia, isso não é coincidência. Quando a confusão nubla sua mente toda vez que você tenta tomar uma decisão que se alinha com a voz de Deus, isso não é estresse, isso é estratégia. Isso é o inimigo usando padrões para evitar que você reconheça o que está acontecendo, porque se você acha que é normal, você não vai resistir. E se você não resistir, isso se torna seu novo normal. E seu novo normal se torna uma porta aberta. Vou te contar sobre 3 pessoas. Não seus nomes reais, mas histórias reais. Padrões reais. Portas reais que se abriram porque o primeiro sinal foi ignorado. A primeira é um homem que chamarei de David. David orava toda manhã, 6 da manhã. Como um relógio. Ele tomava seu café, sentava em sua cadeira e orava por 30 minutos antes de seu dia começar. Ele vinha fazendo isso há anos. Era seu ritmo, sua fundação. Mas ao longo de 6 meses, algo começou a acontecer. Toda vez que ele se sentava para orar, seu telefone tocava. Toda vez. Uma mensagem, um e-mail, uma notificação. Algo. E no início, ele ignorava. Ele olhava para o telefone, via a notificação e voltava a orar. Mas então ele começou a verificar. Apenas rapidamente. Apenas para limpar. Apenas para ter certeza de que não era urgente. E a oração ficou mais curta. 25 minutos. Depois 20. Depois 15. E então o telefone se tornou parte da rotina. Ele se sentava, o telefone tocava, ele verificava, respondia, e quando voltava para a oração, sua mente já estava em outro lugar. As compras que precisava fazer, a reunião que tinha mais tarde, a conversa que precisava ter, e antes que percebesse, os 30 minutos haviam acabado e ele não havia orado nada. Ele apenas sentou lá, distraído, pensando em tudo exceto Deus. E David disse a si mesmo que estava ocupado demais. Ele disse a si mesmo que a vida estava apenas exigente agora. Ele disse a si mesmo que voltaria quando as coisas se acalmassem, mas as coisas não se acalmaram, elas ficaram mais ocupadas. E dentro de um ano, David não estava orando nada. Ele acordava, verificava seu telefone e começava seu dia. Sem café, sem cadeira, sem 30 minutos. Direto para o caos. E ele nem percebeu que havia parado até que alguém perguntou sobre sua vida de oração e ele teve que admitir que não conseguia lembrar a última vez que orou com clareza. A verdade é que David não perdeu sua vida de oração porque parou de se importar. Ele a perdeu porque se treinou para ser interrompido. E a interrupção se tornou o padrão. E o padrão se tornou a porta aberta. A segunda pessoa é uma mulher que chamarei de Sara. Sara teve o mesmo sonho 3 vezes em uma semana. No sonho, ela estava em pé em sua casa, e todas as portas estavam bem abertas. Porta da frente, porta dos fundos, portas dos quartos, portas dos armários.
todas elas, bem abertas. E ela podia ouvir o vento soprando pela casa, mas não conseguia ver de onde vinha. Ela apenas sentia frio, perturbador. E no sonho, ela continuava tentando fechar as portas, mas toda vez que fechava uma, outra se abria atrás dela. Ela se virava, fechava aquela e outra se abria. De novo e de novo. E ela acordava se sentindo inquieta, perturbada. Como se algo estivesse errado, mas ela não conseguisse descobrir o quê. Na primeira vez que teve o sonho, ela achou que era aleatório. Na segunda vez, ela mencionou para o marido. Ele disse: "É apenas estresse. Você tem trabalhado muito." Então ela aceitou isso. Na terceira vez, ela anotou em seu diário, mas não fez nada sobre isso. Ela pensou: "É apenas um sonho. Não significa nada. Sonhos são apenas seu cérebro processando informações." E ela seguiu em frente. 2 meses depois, o casamento de Sarah começou a desmoronar. Discussões que surgiram do nada. Tensão que não fazia sentido. Distância que crescia a cada dia. Suas finanças entraram em colapso. Despesas inesperadas. Perda de renda. Contas se acumulando mais rápido do que ela podia pagar. Sua saúde declinou. Exaustão que não ia embora não importa quanto ela dormisse. Dor que os médicos não conseguiam explicar. E quando tudo estava desmoronando ao seu redor, Sarah se lembrou do sonho. As portas abertas, o vento soprando, a sensação de que algo estava errado, e ela percebeu que o sonho não era aleatório. Não era seu subconsciente processando estresse. Era um aviso. Deus estava mostrando que portas estavam abertas em sua vida. Portas espirituais. Portas que ela não havia guardado. Portas que ela não havia fechado. E porque ela ignorou o aviso, porque ela descartou como insignificante, o vento passou. E trouxe caos com ele. Sarah não falhou porque era fraca. Ela falhou porque não reconheceu o sinal. E quando reconheceu, o dano já estava feito. A terceira pessoa é alguém que chamarei de Michael. Michael era um líder de louvor. Ele amava a Deus. Ele amava levar as pessoas à presença de Deus. Ele vinha fazendo isso há 10 anos. Todo domingo, 2 vezes no domingo, às vezes nas quartas. Era seu chamado, sua paixão. Mas cerca de 1 ano atrás, ele começou a notar algo estranho. Toda vez que liderava o louvor, ele sentia um peso em seu peito. Não dor, não aperto. Apenas peso. Como se algo estivesse pressionando nele e ele não conseguia respirar completamente. No início, ele achou que eram nervos, ansiedade de palco, pressão de performance. Então ele empurrou através disso. Ele liderou o louvor. Ele cantou. Ele levantou suas mãos. Mas o peso não foi embora. Ficou mais pesado. Ele mencionou para um amigo uma vez e o amigo disse: "Talvez você esteja apenas estressado. Liderar louvor é muita responsabilidade. Você provavelmente está apenas sentindo o peso disso." Então, Michael aceitou essa explicação. Ele continuou liderando. Ele continuou servindo. Ele continuou empurrando através do peso. Mas ficou pior. Mais pesado. Até que um domingo, ele não conseguiu cantar. Ele abriu a boca para liderar a primeira música e nada saiu. Sem som, sem voz, apenas silêncio. Ele tentou de novo. Nada. Sua voz simplesmente foi embora. Sem razão médica, sem dor de garganta, sem resfriado, sem explicação. Apenas silêncio. E naquele silêncio, ele finalmente parou. Ele finalmente perguntou a Deus o que estava acontecendo, e Deus disse: "Você tem ignorado o que tenho te mostrado. O peso não era estresse, não era ansiedade, não era a responsabilidade da liderança. Era convicção. Eu estava te mostrando que você tem me servido por obrigação em vez de intimidade. Você tem performado para as pessoas em vez de me adorar. Você tem as liderado para algo que você mesmo não está experimentando. E o peso que você sentiu foi meu espírito pressionando em você, pedindo que você parasse de performar e começasse a comungar. Mas você chamou de estresse. Você chamou de pressão. Você chamou de qualquer coisa exceto o que era. E agora você não pode falar até aprender a ouvir." Michael não perdeu sua voz porque Deus o abandonou. Ele a perdeu porque ignorou o primeiro sinal. O peso, a convicção. Ele descartou, ele racionalizou, ele empurrou através disso. E quando finalmente parou, Deus teve que silenciá-lo completamente, apenas para conseguir sua atenção.
Todas essas 3 pessoas cometeram o mesmo erro invisível. Elas ignoraram o pequeno sinal. Elas descartaram o primeiro aviso. Elas trataram sinais espirituais como se fossem opcionais, como se fossem sugestões, como se pudessem lidar com eles depois quando fosse mais conveniente. E quando perceberam o que estava acontecendo, a porta já estava bem aberta. Mas aqui está o que quero que você entenda. Isso não significa que falharam, isso não significa que eram fracas. Não significa que eram cristãos ruins ou que Deus estava desapontado com elas. Significa que eram humanas. E o inimigo conta com isso. Ele conta com você estar ocupado demais para notar, cansado demais para responder, condicionado demais a descartar o que ainda não parece dramático. Ele conta com você tratar a vida espiritual como algo que funciona em segundo plano enquanto você foca em tudo mais. E no momento em que você faz isso, no momento em que coloca sua vida espiritual no automático, ele tem acesso. Não porque você deu permissão, mas porque você parou de guardar a porta. Se isso está fazendo sentido para você, se algo está clicando agora, inscreva-se. Este tipo de alerta não aparece por acidente. E quanto mais pessoas ouvirem isso, menos portas permanecerão abertas. Porque você compartilhando isso, você se inscrevendo nisso, você engajando com esta mensagem, isso diz ao algoritmo para mostrá-la para mais pessoas. E cada pessoa que vê é mais uma pessoa que pode fechar a porta antes que seja tarde demais. Agora quero mudar o tom por um momento. Porque sei que alguns de vocês estão sentados aqui se sentindo culpados. Sentindo que falharam. Sentindo que perderam algo que deveriam ter visto. Sentindo que é tarde demais. Que a porta esteve aberta por tempo demais e agora é impossível fechá-la. E preciso que você ouça isso. Você não é fraco. Você não é um fracasso. Você não está desqualificado. Você não foi longe demais. Ataque não é igual a falha. Confusão não é igual a abandono. Peso não significa que Deus saiu. Significa que você está em uma batalha. E batalhas requerem consciência. Elas requerem vigilância. Elas requerem que você pare de viver no automático e comece a viver com intenção. O apóstolo Pedro escreveu: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Vigilantes, sóbrios, não paranoicos, não com medo, não obcecados com o inimigo. Vigilantes, conscientes, vigiando, discernindo, conscientes. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria, isso é inteligência espiritual. Jesus disse aos seus discípulos no jardim do Getsêmani: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai. Isso é vigilância. Isso é consciência. Isso é o oposto do automático. Ele não disse ore mais forte. Ele não disse acredite mais. Ele disse vigiai. Preste atenção. Esteja consciente. Porque o ataque não vem quando você está vigiando. Ele vem quando você está dormindo. E Paulo escreveu aos Efésios: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Prudentemente. Sábios. Intencionais. Não imprudentes. Não passivos. Não assumindo que tudo dará certo se você apenas acreditar o suficiente. Prudentemente. Isso não é medo. Isso é inteligência espiritual. Isso é reconhecer que vivemos em um campo de batalha, não em um playground. E campos de batalha requerem vigilância. Eles requerem consciência. Eles requerem que você observe onde pisa, onde dorme, onde baixa a guarda. Você vê, o problema não é que você está sob ataque. O problema é que a maioria das pessoas não percebe que está sob ataque até que o dano esteja feito. Elas não reconhecem os pequenos sinais. O atraso, a distração, a confusão, o peso, a resistência, o sonho, o pensamento, o sentimento. Elas descartam como normal, como estresse, como vida. E quando finalmente reconhecem, acham que é tarde demais. Acham que a porta esteve aberta por tanto tempo que fechá-la agora não fará diferença. Mas isso é uma mentira. Nunca é tarde demais. Consciência muda o jogo. Porque no momento em que você vê o padrão, você pode interrompê-lo. No momento em que você reconhece a porta, você pode fechá-la. No momento em que você para de ignorar os sinais, você para de ser passivo e começa a ser poderoso. Não porque você é mais forte que o inimigo,
Mas porque você não está mais lutando cego. Você está lutando com os olhos abertos. E quando você luta com os olhos abertos, você o vê chegando. Você vê o padrão. Você vê a estratégia. Você vê o pequeno sinal antes que se torne uma grande crise. E você fecha a porta antes que ele entre. Isso não é paranoia. Isso é sabedoria. Isso é o que significa ser sóbrio e vigilante. Isso é o que significa vigiar e orar. Isso é o que significa andar prudentemente em dias maus. Deixe-me te dizer o que mudou para David, Sarah e Michael, porque suas histórias não terminaram com a porta aberta. Suas histórias terminaram com arrependimento, consciência e a porta batendo fechada. David começou algo simples. Toda vez que se sentava para orar, desligava seu telefone. Completamente desligado. Não no silencioso. Não virado para baixo. Desligado. E na primeira semana pareceu desconfortável. Como se estivesse perdendo algo. Como se algo urgente pudesse chegar e ele não saberia. Mas na segunda semana, algo mudou. A oração ficou mais clara, a distração parou. Sua mente parou de vagar para e-mails e reuniões e compras, e David percebeu que a interrupção não era aleatória, era estratégica. O inimigo o havia condicionado a ser interrompido, e no momento em que David parou de permitir, no momento em que disse não à distração, ela perdeu seu poder. A porta que estivera entreaberta por 1 ano bateu fechada. Não porque David orou mais forte, mas porque David ficou consciente. Sarah voltou àquele sonho. Ela perguntou a Deus o que as portas abertas significavam. E ele mostrou. Havia áreas de sua vida que ela havia deixado desguarnecidas. Relacionamentos nos quais ela não havia estabelecido limites. Amizades que estavam drenando-a espiritualmente, mas ela as mantinha porque não queria parecer julgadora. Pensamentos que ela não havia levado cativas. Padrões de pensamento que não se alinhavam com as escrituras, mas ela os havia normalizado porque todo mundo também pensava daquele jeito. Comportamentos que ela havia aceitado como normais, que não se alinhavam com a voz de Deus. Entretenimento que consumia sem discernimento. Música que ouvia sem prestar atenção ao que estava plantando em seu espírito. E uma por uma, ela começou a fechar as portas, não por medo, não por legalismo, por obediência, por consciência. Ela estabeleceu limites em relacionamentos que a estavam puxando para longe de Deus. Ela parou de entreter pensamentos que não se alinhavam com sua verdade. Ela parou de consumir conteúdo que plantava sementes que ela não queria que crescessem em seu coração. E dentro de meses, o caos que parecia avassalador começou a se acalmar. Não porque o inimigo parou de atacar, mas porque as portas não estavam mais abertas. Sarah não recuperou seu casamento da noite para o dia. Ela não recuperou suas finanças da noite para o dia. Ela não recuperou sua saúde da noite para o dia. Mas ela recuperou sua paz. Ela recuperou sua clareza. Ela recuperou sua consciência. E uma vez que teve isso, tudo mais começou a se alinhar. Porque o inimigo não pode construir uma fortaleza em uma vida onde as portas estão fechadas. Michael parou de empurrar através do peso. Ele parou de liderar louvor e começou a buscar a Deus sobre o que o peso significava. E Deus revelou algo que o quebrou. Michael estava servindo por obrigação em vez de intimidade. Ele estava performando para as pessoas em vez de adorar a Deus. Ele estava tão focado em levar outros à presença de Deus que parou de experimentar a presença de Deus ele mesmo. Ele estava cantando músicas sobre rendição sem se render. Ele estava cantando músicas sobre intimidade sem buscar intimidade. Ele estava liderando pessoas para um lugar onde ele não estava indo. E o peso não era a opressão do inimigo. Era a convicção do Espírito Santo. Deus estava dizendo: pare de performar para as pessoas e comece a comungar comigo. Pare de liderá-las para algo que você não está experimentando. Pare de tratar louvor como um trabalho e comece a tratá-lo como um relacionamento. E quando Michael fez essa mudança, quando parou de performar e começou a adorar, o peso se levantou. Não porque o inimigo foi embora, mas porque Michael se realinhou com a presença de Deus. Sua voz voltou, mas ele não voltou a liderar louvor imediatamente. Ele passou 6 meses apenas adorando em particular, apenas comungando com Deus, apenas reconstruindo intimidade. E quando finalmente voltou ao palco, era diferente. Ele não estava mais performando. Ele estava transbordando. E as pessoas sentiram. Porque você não pode levar pessoas para um lugar onde você não esteve.
Você não pode dar às pessoas algo que você não tem. E Michael estava tentando fazer ambos. E Deus, em sua misericórdia, o parou antes que o destruísse. Todos os três aprenderam a mesma lição. O erro invisível não é falta de fé, é falta de vigilância. É viver espiritualmente do jeito que a maioria das pessoas vive naturalmente. No automático. Reagindo em vez de se posicionando. Esperando pela crise em vez de preveni-la. Descartando os pequenos sinais porque ainda não parecem urgentes. E no momento em que mudaram de reativo para intencional, de automático para consciência, tudo mudou. Não porque se tornaram perfeitos, mas porque ficaram acordados. Agora deixe-me dar 3 princípios simples. Não uma lista longa, não uma fórmula. Não 10 passos para a vitória espiritual. Apenas 3 coisas que fecharão a porta, se você as aplicar consistentemente. Primeiro, preste atenção ao primeiro sinal, não ao 10º sinal, não à crise. O primeiro sinal, a primeira distração, o primeiro atraso, a primeira confusão, a primeira resistência, o primeiro peso. O primeiro pensamento que não se alinha com a voz de Deus. É quando você responde, é quando você ora, é quando você toma autoridade. É quando você pergunta a Deus o que está acontecendo, porque se você ignorar o primeiro sinal, está se treinando para ignorar todos os sinais. E, eventualmente, você nem notará quando a porta estiver bem aberta. Você apenas aceitará o caos como normal. E o normal se torna sua prisão. Deixe-me dar um exemplo prático. Você se senta para orar e em 10 segundos, sua mente vai para a sua lista de tarefas. Esse é o primeiro sinal. A maioria das pessoas ignora. Elas pensam, estou apenas distraído hoje. Vou me refocar. E elas tentam se refocar, mas a mente vaga de novo, e de novo, e de novo. Até o tempo de oração acabar e elas não oraram realmente. Elas apenas sentaram lá pensando em compras. Mas e se na primeira vez que sua mente vagou, você parasse e dissesse, não, vejo o que está acontecendo. Isso é estratégico. Isso é distração. E não vou permitir. E você toma autoridade sobre isso. Você fala com isso. Você diz, eu amarro toda distração em nome de Jesus. Minha mente está focada. Meu coração está presente. Estou aqui para comungar com Deus e nada vai me puxar para longe. Isso é responder ao primeiro sinal. E quando você faz isso consistentemente, a distração perde seu poder. Porque você não é mais passivo, você é vigilante. Segundo, posicione-se conscientemente, não automaticamente. Pare de orar porque está na sua agenda e comece a orar porque está consciente da batalha. Pare de adorar porque é domingo e comece a adorar porque reconhece a presença de Deus. Pare de ler as Escrituras por dever e comece a ler com a expectativa de que Deus está falando. Pare de ir à igreja por obrigação e comece a ir com a consciência de que está entrando em uma sala de guerra, não em um clube social. O automático te torna vulnerável. A consciência te torna perigoso. O inimigo pode prever o automático. Ele conhece sua rotina. Ele sabe que você ora às 6 da manhã. Ele sabe que você lê sua Bíblia antes de dormir. Ele sabe que você vai à igreja no domingo. E ele planeja em torno disso. Ele envia a distração às 6 da manhã. Ele envia a exaustão antes de dormir. Ele envia a ofensa na manhã de domingo. Porque ele conhece sua rotina. Mas ele não pode prever alguém que está acordado. Alguém que não apenas ora às 6 da manhã, mas ora sempre que sente a batalha. Alguém que não apenas lê as Escrituras antes de dormir, mas as lê no momento em que sente confusão. Alguém que não apenas vai à igreja no domingo, mas adora no momento em que sente a presença de Deus. A consciência interrompe sua estratégia, porque ele não está lidando com uma rotina a mais, ele está lidando com um relacionamento. E relacionamentos são imprevisíveis, vivos, dinâmicos, e isso te torna intocável. Não porque você é perfeito, mas porque você está acordado, e pessoas acordadas o veem chegando. Terceiro, consistência importa mais que intensidade. Você não precisa orar por 3 horas uma vez por mês. Você precisa orar por 10 minutos todos os dias com total atenção. Você não precisa jejuar por 1 semana uma vez por ano. Você precisa viver com disciplina e discernimento diários. Você não precisa ir a uma conferência uma vez por trimestre para encontrar Deus. Você precisa comungar com Ele toda manhã antes que o caos comece. O inimigo não teme sua intensidade.
Ele teme sua consistência, porque intensidade é temporária, é emocional, é impulsionada por um momento, e momentos passam, mas consistência constrói muros. Consistência cria ritmos. Consistência estabelece padrões que o inimigo não pode quebrar. Porque você não está mais reagindo a uma crise. Você está vivendo de uma fundação. Pense nisso assim. Se você ora por 3 horas um dia e depois não ora por 2 semanas, o inimigo apenas espera você passar. Ele sabe que a intensidade vai diminuir. Ele sabe que a vida vai ficar ocupada. Ele sabe que você vai esquecer. Mas se você ora por 10 minutos todos os dias, sem falha, sem desculpa, sem negociação, você está construindo um muro, tijolo por tijolo, dia por dia. E depois de um mês, aquele muro é sólido. Depois de 6 meses está fortificado. Depois de um ano é inquebrável. Não porque você orou mais forte, mas porque você orou consistentemente. E consistência é a linguagem da aliança, é a linguagem do relacionamento. É a linguagem de alguém que não está apenas visitando Deus quando precisa de algo. É a linguagem de alguém que está vivendo com Deus. E pessoas que vivem com Deus não têm portas abertas, porque estão conscientes demais para deixá-las destrancadas. Se este vídeo já te ajudou a entender algo que ninguém mais explicou, inscreva-se agora. E compartilhe isso, porque alguém em sua vida está ignorando os mesmos sinais que você tem ignorado. Alguém em sua vida está vivendo no automático e nem sabe que a porta está aberta. E talvez esta mensagem, compartilhada por você, seja o que os acorda. Talvez sua obediência em compartilhar isso seja o que fecha a porta deles. Então não guarde isso para si mesmo. Isso não é apenas conteúdo. Isso é guerra. E guerra requer ação. Agora aqui está a parte mais importante. Quero que você vá ao comentário fixado agora, não depois. Não depois de terminar o vídeo, agora. Pause isso se precisar. Porque isso não é apenas sobre informação. Isso é sobre ativação. Há uma frase naquele comentário fixado. E quero que você a escreva. Não para mim, para você. Porque quando você a escreve, você não está apenas concordando com a mensagem. Você está fazendo uma declaração. Você está traçando uma linha. Você está fechando uma porta. Você está saindo do automático e entrando na consciência. E essa mudança, esse único momento de declaração intencional, muda tudo. O comentário fixado diz isto. Eu estou acordado. Eu estou alerta. Nenhum erro invisível governará minha vida. Escreva isso nos comentários. Diga em voz alta se precisar, porque o inimigo prospera no silêncio. Ele prospera quando você consome passivamente conteúdo e não faz nada com isso. Ele prospera quando você ouve a verdade e então rola para o próximo vídeo sem aplicá-la. Mas no momento em que você fala, no momento em que você declara, no momento em que você ativa o que acabou de aprender, a porta bate fechada. E ele sabe que perdeu acesso. Ele sabe que você não é mais passivo. Ele sabe que você não está mais dormindo. E isso o aterroriza, porque pessoas acordadas são perigosas. Pessoas acordadas fecham portas. Pessoas acordadas o veem chegando. Então não apenas assista este vídeo e siga em frente. Escreva a declaração. Faça dela sua. Deixe-a marcar o momento em que você parou de viver no automático e começou a viver com vigilância. Se você chegou até aqui, não é por acidente. Milhares de pessoas clicaram neste vídeo. A maioria saiu nos primeiros 3 minutos. Alguns saíram aos 5. Alguns aos 10. Mas você ainda está aqui. E isso significa que algo em você reconhece que isso é verdade. Algo em você sabe que tem ignorado os sinais. Algo em você está pronto para parar de reagir e começar a se posicionar. E estou te dizendo agora, essa prontidão não é aleatória. Isso é o Espírito Santo. Isso é Deus dizendo, tenho tentado chamar sua atenção. E agora você está finalmente ouvindo. Então aqui está o que quero que você faça. Depois de escrever aquela declaração nos comentários, quero que você pense sobre o primeiro sinal, aquele que você tem ignorado. Talvez seja a distração durante a oração. Talvez seja o sonho que continua se repetindo. Talvez seja o peso que você sente quando tenta adorar. Talvez seja a confusão que aparece toda vez que você tenta tomar uma decisão. Talvez seja a resistência que você sente quando sabe que Deus está te chamando para fazer algo, mas você continua adiando. Seja o que for, pare de descartá-lo. Pare de normalizá-lo. Pare de chamá-lo de estresse ou coincidência, ou mau timing ou má sorte. Reconheça-o pelo que é, um sinal.
Um sinal. Um aviso de que uma porta está se abrindo. E feche-a. Agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Não quando se sentir mais forte. Agora. Você a fecha orando com consciência, tomando autoridade sobre a distração, perguntando a Deus o que o sinal significa, se arrependendo se há uma área que você deixou desguarnecida, estabelecendo um limite se há um relacionamento que tem te drenado, desligando o telefone se essa é a interrupção, anotando o sonho se esse é o aviso, parando a performance se esse é o peso, levando o pensamento cativo se essa é a confusão. Você a fecha respondendo ao primeiro sinal em vez de esperar pelo 10º, porque o 10º sinal é uma crise, mas o primeiro sinal é um aviso. E avisos são misericórdias. São Deus dizendo, vejo o que está vindo, e estou te dando uma chance de fechar a porta antes que fique pior. E aqui está o que vai acontecer. No momento em que você fizer isso, no momento em que responder ao primeiro sinal, algo tentará te parar. Você sentirá resistência. Você sentirá dúvida. Você ouvirá uma voz em sua cabeça dizendo, isso é dramático. Você está exagerando. Não é tão sério. Você está sendo paranoico. Você está espiritualizando algo que é apenas vida normal. E essa voz não é sua. Essa é a voz do inimigo tentando manter a porta aberta. Porque ele sabe que se você fechá-la agora, ele perde acesso. E ele está contando com você descartar a urgência do mesmo jeito que descartou os sinais. Mas você não vai fazer isso, porque agora você sabe. Agora você vê o padrão. Agora você entende como o erro invisível funciona. E não está mais caindo nisso. Deixe-me te dizer o que acontece quando você vive com vigilância em vez de automático. Você para de ser surpreendido pelo ataque. Você para de ser avassalado pelo caos. Você para de sentir que está sempre um passo atrás. Porque você não está mais reagindo. Você está se posicionando. Você está vigiando. Você está discernindo. Você está fechando portas antes que se abram amplamente. E o inimigo não pode tocar alguém que está acordado. Ele não pode acessar alguém que está alerta. Ele não pode manipular alguém que está consciente. Não porque você é mais forte que ele, mas porque você o vê chegando. E quando você o vê chegando, você não é mais vulnerável. Você está pronto. Paulo escreveu em 2 Coríntios, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não ignoramos. Essa é a chave. O poder do inimigo não está em sua força, está em sua ignorância. Está em sua disposição de ignorar as pequenas coisas. Está em sua tendência de viver no automático. Está em seu hábito de descartar o que ainda não parece urgente. Mas no momento em que você acorda, no momento em que você fica consciente, no momento em que você começa a vigiar os sinais, seus esquemas perdem seu poder. Porque você os vê, você os reconhece, você os interrompe. E você fecha a porta antes que ele entre. Sei que alguns de vocês estão pensando, mas já ignorei tantos sinais. Já deixei a porta abrir. O caos já está aqui. É tarde demais? E a resposta é não. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais. Porque Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando arrependimento. Ele está procurando consciência. Ele está procurando alguém disposto a dizer, não vi antes, mas vejo agora. Não sabia, mas agora sei. Estava dormindo, mas agora estou acordado. E estou fechando a porta. Isso é tudo o que ele precisa. Essa disposição, essa honestidade, essa mudança de passivo para ativo. E no momento em que você faz essa mudança, tudo muda. David não perdeu 1 ano de sua vida de oração porque falhou. Ele ganhou sabedoria. Ele aprendeu o padrão. Ele aprendeu a reconhecer a interrupção. E agora ele é vigilante. Sara não perdeu seu casamento e sua saúde porque era fraca. Ela aprendeu discernimento. Ela aprendeu a fechar as portas. E agora ela está protegida. Michael não perdeu sua voz porque Deus o abandonou. Ele encontrou intimidade. Ele aprendeu a diferença entre performance e adoração. E agora ele está alinhado. E você não está lendo isso por acidente. Você não está ainda aqui porque está curioso. Você está aqui porque Deus está te dando a mesma oportunidade. Para parar de ignorar os sinais. Para parar de viver no automático. Para parar de tratar vigilância como se fosse opcional. E para começar a fechar as portas antes que se abram amplamente. Antes de fechar, quero dizer mais uma coisa. Alguns de vocês têm carregado culpa por anos. Culpa sobre portas que não fecharam. Culpa sobre sinais que ignoraram. Culpa sobre erros que cometeram porque não estavam prestando atenção.
Culpa sobre caos que veio porque estavam dormindo. E preciso que você ouça isso. Essa culpa não é de Deus. Convicção, sim. Convicção te acorda. Convicção te move para a ação. Convicção diz: você perdeu, mas não precisa continuar perdendo. Você ignorou, mas não precisa continuar ignorando. Você estava dormindo, mas pode acordar agora. Isso é convicção. Mas culpa? Culpa paralisa. Culpa te mantém preso. Culpa mantém a porta aberta porque te convence de que você não merece fechá-la, que você falhou muitas vezes, que você ignorou muitos sinais, que o caos é sua culpa e agora você tem que viver nele. E isso é uma mentira. Você não está desqualificado, você não foi longe demais, você não está além da redenção. O sangue de Jesus cobre cada porta aberta, cada sinal ignorado, cada erro cometido na ignorância, cada momento em que você estava dormindo quando deveria estar acordado, e no momento em que você se arrepende, no momento em que você se vira, no momento em que você diz, vejo agora e estou fechando, aquela porta bate fechada, não porque você mereceu, não porque você orou forte o suficiente, não porque você jejuou longo o suficiente, mas porque Ele é fiel, porque sua misericórdia se renova a cada manhã, porque sua graça é suficiente, e porque Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você esteja disposto. Então, se você está carregando culpa agora, libere-a. Arrependa-se, vire, feche a porta e siga em frente. Porque o inimigo quer você preso na culpa. Ele quer você paralisado pela vergonha. Ele quer você convencido de que é tarde demais. Mas não é. Você ainda está respirando. Você ainda está aqui. Você ainda está ouvindo. E isso significa que não é tarde demais. Então deixe a culpa ir. Pegue a convicção. Feche a porta. E comece a andar em vigilância. Se esta mensagem ressoou com você, se algo mudou enquanto você estava ouvindo, não deixe apenas desaparecer. Vá aos comentários agora e escreva aquela declaração. Eu estou acordado. Eu estou alerta. Nenhum erro invisível governará minha vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque garanto a você, alguém em sua vida está ignorando os mesmos sinais que você tem ignorado. Alguém em sua vida está vivendo no automático e nem sabe que a porta está aberta. Alguém em sua vida está experimentando a mesma confusão, a mesma resistência, o mesmo peso, e eles acham que estão sozinhos. E talvez esta mensagem, compartilhada por você, seja o que os acorda. Talvez sua obediência em compartilhar isso seja o que fecha a porta deles. Então não guarde isso para si mesmo. Isso não é conteúdo. Isso é guerra, e guerra requer ação. Consciência muda tudo. Vigilância protege. E agora você sabe. Você sabe qual é o erro invisível. Você sabe como ele funciona. Você sabe como são os sinais. Você sabe como fechar a porta. E você sabe que não está sozinho nisso. Milhares de pessoas estão acordando para a mesma verdade. Milhares de pessoas estão fechando as mesmas portas. Milhares de pessoas estão saindo do automático e entrando na consciência. E juntos, estamos nos tornando uma geração que se recusa a estar dormindo. Uma geração que vigia. Uma geração que discerne. Uma geração que o inimigo não pode tocar porque o vemos chegando. Então escreva a declaração. Feche a porta. Permaneça acordado. E lembre-se, a batalha não acabou. Mas agora você não está mais lutando cego. Você está lutando com seus olhos abertos. E isso muda